Alquimia, astrologia, teosofia, magia. Quando a gente olha para o mundo das tradições espirituais do Ocidente, pode parecer uma confusão, né? Um monte de ideias que não tem nada a ver uma com a outra. Mas e se por trás dessa bagunça toda existisse um código secreto? Uma estrutura oculta que conecta todos esses mistérios? E se a gente pudesse decifrar esse código? Ok, vamos começar a montar isso. O esoterismo ocidental é tipo um quebra-cabeça gigante fascinante. Temos várias peças que, à primeira vista, parecem que simplesmente não se encaixam. A nossa primeira peça é a alquimia, aquela arte antiga, super misteriosa da transformação, que não buscava só transformar metal em ouro, mas também a própria alma humana. Aí a gente joga na mistura a astrologia com aquela crença na influência dos cosmos, na ideia de que as estrelas e os planetas estão de alguma forma guiando o nosso destino aqui na Terra. Do lado dela, a gente coloca a teosofia, aquele movimento espiritual que surgiu lá no século XIX e que tentou criar uma grande síntese de religião, filosofia e ciência. Uma tarefa e tanto. E para fechar o nosso quebra-cabeça, a peça da magia. A prática de usar forças que a gente considera sobrenaturais para tentar influenciar o mundo ao nosso redor. E aí fica a pergunta, né? O que é que tudo isso tem em comum? O que conecta o trabalho de um alquimista no seu laboratório com um mapa astral de um astrólogo ou com os ensinamentos de Helena Blavatsky? Parece que não tem conexão, mas e se tiver uma chave para entender tudo isso? E essa chave existe. Ela vem de um trabalho acadêmico bem profundo que nos dá uma ferramenta, quase uma lente de aumento, para a gente finalmente decifrar esse código. Vamos dar uma olhada em como essa análise nos ajuda a enxergar a estrutura por trás de tudo. O segredo está todo nesse conceito, postulados sagrados finais, ou PSFs. Para facilitar, pense neles como se fossem o DNA de um sistema de crenças. São aquelas ideias mais básicas, lá no fundo, que não dá para provar, mas que sustentam toda a estrutura. É o código secreto que a gente está procurando. Então, que código é esse, afinal? O que a pesquisa mostra é que existe um conjunto de ideias centrais que podemos chamar de matrizes, que ficam se repetindo ao longo da história do esoterismo. Elas conectam tradições que, por fora, pareciam totalmente diferentes. Vamos focar em 3 dessas matrizes, que são as que mais aparecem. A primeira é essa relação de diálogo, de troca, entre o mundo de cima e o mundo de baixo. A segunda é que dualismo e monismo não são opostos. Pelo contrário, eles dependem um do outro. E a terceira é a ideia de que tudo, absolutamente tudo no universo, está conectado de alguma forma. E essa primeira matriz, essa ideia de espelhamento, ecoa há séculos. Essa citação da Tábua de Esmeralda, que é um texto fundamental da alquimia, resume isso perfeitamente. A conexão entre o grande cosmos e o pequeno indivíduo não é uma ideia nova, é o coração do pensamento esotérico. Agora, olhem que incrível essa imagem para ilustrar a segunda matriz. Esse diagrama do Robert Flood mostra o universo como uma escada, ligando a Terra até Deus, passando pelos planetas e pelos anjos. Ou seja, não é que o mundo material está de um lado e o divino do outro completamente separados. E também não é tudo uma coisa só, sem distinção. São os dois interligados. A escada é a ponte. Beleza. Então a gente entendeu o código. Mas como é que essas ideias conseguiram sobreviver por tanto tempo? A resposta é bem surpreendente e meio que vira de ponta cabeça o que a gente costuma pensar sobre crenças e rituais. O normal é a gente pensar assim: primeiro, as pessoas acreditam em algo e aí, por causa dessa crença, elas fazem rituais. A crença vem antes, a ação vem depois. Parece lógico, não é? Só que a pesquisa acadêmica sugere o caminho inverso. O próprio ato de fazer um ritual pode, na verdade, gerar e fortalecer uma crença. A ação vem primeiro e acaba moldando o nosso pensamento. E esse exemplo aqui é muito poderoso. Um ancião do povo Maasai explica que a crença de que Deus está no céu não é só uma ideia abstrata, ela nasce do ato físico, do gesto de oferecer leite para cima. O ritual não está só expressando uma crença que já existe, ele está criando e reforçando essa crença a cada vez que é feito. Então, a grande sacada é a seguinte: campos rituais, como a astrologia, a cura, o tarô, eles não são só uma consequência da fé. Eles funcionam como verdadeiros laboratórios, centros de inovação que não param de gerar e perpetuar essas matrizes de crença ao longo do tempo.
Bom, agora vamos para a parte final e amarrar tudo isso. Vamos ver como essa estrutura conecta o pensamento antigo com o moderno. É impressionante ver o mesmíssimo código secreto em ação, só que com séculos de distância. Olhem só essa comparação lado a lado. De um lado, a alquimia antiga, do outro, a teosofia, já no século XX. As palavras são outras, a época mudou, mas a estrutura por baixo, a matriz, é a mesma. Lá na Tábua de Esmeralda, a gente lê sobre uma força que sobe e desce, unindo o céu e a terra. É um ciclo, um fluxo constante de poder entre o que está em cima e o que está embaixo. Agora, vamos pular uns 1500 anos no tempo. A teosofista Alice Bailey descreve um processo que é notavelmente parecido. Um pensamento sobe como uma corrente de energia e uma resposta desce como energia espiritual. A linguagem se modernizou, trocou força por energia, mas a matriz da troca é idêntica. É isso, é o mesmo código secreto se repetindo de novo e de novo. É como se a tecnologia espiritual mudasse, mas o sistema operacional, a matriz, continuasse incrivelmente consistente ao longo dos séculos. E tudo isso nos leva a uma última reflexão. Se essas matrizes, esses códigos secretos, operaram por baixo dos panos na espiritualidade ocidental por tanto tempo, que códigos e matrizes invisíveis será que estão moldando as nossas próprias crenças, a nossa cultura, hoje? O que será que a gente está ritualizando e trazendo à existência, talvez sem nem perceber?